Oi, Virgem. Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha no signo de Virgem no seu mapa, algum planeta na casa 6, e se você lida com este signo aqui pode ter uma mensagem para você também, porque a leitura pode estar invertida. Bom, lembrando que essa mensagem ela não é direcionada para uma leitura particular, e sim uma mensagem para o coletivo, então eu peço por favor a sua sabedoria para escutar esta mensagem, e se ela não fizer sentido com você, pode ficar à vontade para assistir os outros posicionamentos do seu mapa. Te desejo uma boa leitura, que venha o que precisar vir, e é isso. Vamos lá, vamos ver o que nós temos para Virgem. Por favor, qual a mensagem para o coletivo do signo de Virgem, casa 6, que está atrelado a este canal, e para as pessoas novas também? Por favor, mensagem para Virgem, Virgem casa 6. Virgem. A carta da casa. Virgem. Os caminhos. O chicote. A carta da cruz. A carta do urso. Gente, eu peço por favor uma paciência de vocês, virginianos, e também até para touro, porque algumas energias que vêm na mesa, elas são muito difíceis, porque tem uma influência energética muito grande. Quando nós abrimos o tarô, tem uma influência energética muito forte, e algumas energias elas são mais desafiadoras de se passar. Por isso que, inclusive, a energia de Virgem, ela demorou para ser postada, porque é uma dificuldade mesmo com a energia que está na mesa. Algumas energias específicas que vêm vindo nas cartas. Então, mas vamos lá. Aqui agora, e não tá diferente. Aqui alguns virginianos estão passando por contrariedades no que diz respeito... Vocês passam por contrariedades no que diz respeito à casa, família. Eu vou passar algumas mensagens, você pega o que fizer sentido para você. Primeiro, eu vejo aqui algum peso energético e espiritual no seu lar. Eu vejo a importância de você fazer uma limpeza espiritual no seu lar, porque eu vejo um peso com relação a isso. Isso está atrelado a questões espirituais. Alguns virginianos aqui têm alguma questão específica atrelada à obsessão espiritual também. E essas mensagens, elas não têm o intuito de assustar ninguém. Eu passo isso com a maior clareza possível. Por quê? Porque essas questões, elas existem. Aqui nós falamos do mundo espiritual. Então, quando nós pensamos sobre o mundo espiritual, nós pensamos em energias que são de luz, mas também nós pensamos em energias que são da sombra. E para lidar com isso, não precisa haver o medo. Precisa talvez a compreensão. Como que você pode fazer uma limpeza espiritual? O que você pode fazer na sua casa para uma limpeza espiritual? Talvez ter um local em que você pode realizar aí as suas preces dentro do que você acredita, ou a sua meditação, eu não sei. Eu vejo muito isso, muito importante isso. Por quê? Porque você está enfrentando... aqui eu vejo questões espirituais mesmo. A carta do chicote com a cruz e o urso, para mim isso fala de desafios espirituais. E especificamente para alguns virginianos, isso está atrelado a uma pessoa que você se atrela. Isso aqui é uma mensagem mais específica. E essa pessoa é da sua família. Tem alguma pessoa específica, Virgem, que está atrelado a um convívio no que diz respeito a uma pessoa de família, que eu vejo que em algum ponto se atrelar a essa situação específica, porque aqui a gente fala de alguns virginianos, essa mensagem é mais específica, tá, gente? Aqui alguns virginianos estão atrelados a uma força espiritual que não é proveniente da luz.
E esse se atrelar a essa energia espiritual, para alguns está atrelado a uma pessoa da sua família que você se atrelou também. Ao tomar essa atitude na sua vida, eu vejo que houve um regresso na sua vida, porque do 22 nós fomos para o 11. E o 11 fala de contrariedades. Ele fala também de uma certa, até mesmo de uma certa autopunição, porque eu vejo que em algum ponto você se atrelou a isso especificamente, mas eu vejo que tem em algum ponto um arrependimento também, porque hoje você compreende que isso é um peso para você. Essa é a energia específica que você está atrelado. E essa mensagem ela pode ser mais específica, né? Então, por favor, tenha discernimento para escutá-la. Agora, se isso não está atrelado a uma pessoa da sua família, é alguma energia espiritual que você se atrelou, que não está em prol da luz, e eu vejo que isso está influenciando diretamente a sua casa e a sua família. E quando é trazido neste canal alguma coisa específica que não está em prol da luz, o que isso significa? Bom, alguma coisa específica, porque o mundo espiritual ele tem algumas coisas que são muito óbvias, né? E o óbvio é o seguinte: se você se atrela a alguma energia que vai machucar ou ferir o livre-arbítrio de uma outra pessoa, isso já não está em prol da luz. Isso é uma coisa óbvia. Essa energia ela não está em prol da luz. Virgem. A comunhão com a recapacitação. A solidão. O acaso. A incerteza. A incerteza. Vamos lá. No que diz respeito a questões espirituais, porque aqui eu tô me comunicando com alguns virginianos que estão se atrelando a alguma força. Aqui a mensagem ela tá totalmente espiritual. E aqui eu tô sentindo que isso pode ser um pouco mais específico, mas vamos lá. Alguns virginianos estão aprendendo, vocês estão passando por um aprendizado de ordem espiritual a manipular uma força espiritual. Eu vejo um aprendizado de habilidades para se comunicar com essa força específica. E para alguns, tem um detalhe. Ou você vai até a casa de alguém, que eu vejo família, ou você está aprendendo isso dentro da sua casa. Só que o que acontece? Alguns virginianos atrelados a essa mensagem, essa força espiritual específica, ela está te trazendo confusão emocional e mental. E eu vejo um desequilíbrio mental também. Muitas dúvidas e incertezas. Porque essa força específica que você está atrelando, que não está em prol da luz, se você sabe que em algum momento essa força, ela já feriu o livre-arbítrio de alguém, ou ela já fez mal, essa força ela foi utilizada para provocar o mal a uma outra pessoa, gente, é muito ilusório você achar que você vai mexer com uma serpente para picar alguém e essa serpente em algum momento ela não vai te picar. E essa força específica, ela é utilizada nessa mensagem para causar confusão mental em alguma pessoa. Só que eu vejo que quem está administrando essa força está passando por isso. Virgem. 5 de paus. Com a energia de ouro. Rei de ouros.
Aqui, gente, tem uma coisa de pacto aqui. Aqui alguns se pactuaram com uma energia que não é da luz. Só que aqui a cruz com o acaso, de verdade, essa mensagem específica. Vamos lá. Eu vejo uma cobrança. Aqui para alguns tem uma cobrança no que diz respeito a alguma força que se foi pactuada. O Sol. Nove de paus. Virgem. 10 de copas. 10 de copas, a cidade em que se está. Rei de espadas. Aqui fala, isso aqui são duas pessoas, exatamente, essa energia de espadas, desse rei de espadas, e virgem, que aqui é a energia de ouros. Oito de copas com valete de paus. No fundo, as de paus. Essa energia de paus fala do seu psiquismo. Aqui, o seu psiquismo está sofrendo... Vamos lá, gente, vamos lá, porque... Olha, eu vou falar uma coisa. Vamos lá. Primeiro, eu peço, por favor, a sua sabedoria para escutar essa mensagem, porque eu tô me comunicando com um coletivo de pessoas e essa mensagem, ela é específica. Isso aqui não vai falar com muitas pessoas, então eu peço o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-la. Eu tô me comunicando com virginianos que se atrelaram a uma energia espiritual que não está trabalhando em prol da luz. Por quê? Porque em algum momento essa força foi utilizada para deixar uma outra pessoa, ou talvez outras pessoas, eu não sei, com desequilíbrio mental. Foi utilizada de uma força espiritual para desequilibrar mentalmente uma outra pessoa. E aqui a gente fala de um desequilíbrio que está atrelado à mente mesmo. E eu não estou falando em prol da ciência. Isso aqui, a mensagem ela é totalmente espiritual. Uma pessoa sofreu desequilíbrios mentais, oscilação. Oscilação na mente mesmo. E aqui é uma coisa que não aqui a questão aqui não é uma coisa, uma oscilação comum de humor, não. Aqui é uma questão séria. E a força utilizada foi para prejudicar uma outra pessoa, especificamente. E a energia específica aqui, ela não é uma coisa... Aqui é uma batalha espiritual mesmo. E, de verdade, eu não tô passando essa mensagem, eu espero que ninguém sinta medo nem nada. Porque, assim, essas coisas existem? Existem. Essa mensagem está aqui para ser passada. Já é diversas vezes que eu tô tentando gravar a leitura de Virgem, porque Virgem e Touro estão extremamente desafiadoras, mas eu vejo que eles desejam passar isso. Por quê? Porque, de alguma forma... É importante se alertar porque alguma pessoa específica aqui, e aí atrelado a isso, duas pessoas que nós temos aqui. Aqui nós temos muito forte a energia de vocês, Touro, Virgem, Capricórnio, mas aqui é Virgem mesmo. E aqui eu vejo energia de espadas, você tá lidando, aqui eu vejo que é a pessoa que você lida, muito forte Aquário nessa pessoa. E aqui pode ser duas mulheres quanto dois homens, como pode ser um homem e uma mulher, independente. Aqui nós temos duas energias... masculinas muito predominantes, pessoas que têm energias masculinas fortes. E especificamente, isso a cidade em que eu vejo que tem uma locomoção para uma outra cidade, para realizar um aprendizado para administrar essa força. Por quê? Porque essa força ela foi utilizada em algum momento para prejudicar alguém, mas tem uma outra pessoa aprendendo sobre essa força específica.
E aí, o porquê que você está aprendendo a utilizar essa força, para alguns está atrelado às suas questões financeiras. Eu vejo que o motivo para se aprender sobre essa força é para se administrar as suas finanças. Só que essa força específica, ela já prejudicou, ela foi utilizada para prejudicar uma outra pessoa. Então, eu não sei quais são os verdadeiros motivos que você está se atrelando a isso. O porquê que você está se atrelando a isso. Se você porque em algum ponto, o se atrelar a isso ainda está atrelado a prejudicar, a ferir o livre-arbítrio de alguém. Só que, de algum modo, isso tem uma cobrança espiritual. Porque para quem a gente fala aqui que tem uma questão, que se uma comunhão espiritual que se atrelou e que se feriu o livre-arbítrio e que houve prejuízos, tem uma cobrança. E quando eu falo sobre cobrança, é porque para alguns foi solicitado algo, foi feito algo e foi demandado algo no que diz respeito a essa força espiritual que não é da luz. E nisso eu não vejo que alguém pagou o que se foi pedido. Só que o que acontece, como aqui houve prejuízos de outras pessoas, principalmente questões mentais, essa questão específica está voltando da mesma forma que se foi prejudicado. Que é basicamente aquilo que foi falado. Se você vê uma serpente e você acha que você vai utilizar essa serpente para picar alguém e essa serpente ela não vai te picar, isso é muito ilusório de se pensar. E aqui, essa força espiritual específica, ela foi utilizada também para atrasar, para ter atrasos. Aqui a gente fala de atrasos constantes na vida. Só que de verdade, eu não tô sentindo aqui que é uma pessoa específica que é prejudicada. Não sinto. Aqui eu sinto várias pessoas prejudicadas. E para quem mexe com essa força específica para prejudicar outras pessoas, faz isso dentro de casa. Eu vejo isso num lar, na cidade em que se está. E por que a mensagem está sendo passada dessa forma? Porque muito possivelmente, Virgem, eu não sei se você tem muita consciência do mundo espiritual, como que as coisas funcionam, porque às vezes manipulação existe, né? E eu vejo que você está lidando com alguém que tem uma facilidade muito grande de manipular. Tem uma sedução aqui muito grande na fala. Para te seduzir a se atrelar a essa força, ou pode ser você, essa pessoa, eu não sei, vai ser importante você se adequar aqui. Para seduzir, para que você se atrele a essa força, ou para que você faça alguma coisa. Só que aqui, a questão específica é que eu parece que eu me comunico com algum virginiano que você não sabe muito bem aonde que você está entrando. Qual que é o caminho que você está entrando, especificamente. Agora, se você sabe, com toda certeza que eu me comunico com adultos que têm livre-arbítrio e você tem os seus caminhos abertos para trilhar o caminho que você deseja. Só que, especificamente, a mensagem que está sendo passada aqui é que administrar essa força para um caminho que não é da luz está trazendo consequências na mente, porque em algum momento uma pessoa foi ferida na mente. Essa energia ela foi utilizada para desequilíbrio mental. Agora, Virgem, se você sabe que aqui essas questões elas envolvem família, porque a carta da casa para mim fala de ambiente familiar. Se você sabe que tem alguém específico na sua família que mexe com essas coisas, que atrela isso especificamente, aqui, gente, a mensagem é uma batalha espiritual mesmo. E aqui requer muita prece, muita oração, não sei, é o que você acredita. Aqui a gente fala do que você acredita na sua vida, é o caminho de luz que você acredita. Qual que é o caminho de luz que você segue na sua vida? O que você faz para se atrelar ao seu caminho de luz? A mensagem é essa. E essa mensagem, ela não tem intuito nenhum de assustar as pessoas e de passar medo, não é isso. Se você está com o seu coração em paz, se você está num caminho de luz, seguindo o seu, fazendo o seu, Virgem, é você continuar no seu caminho de luz. Quando eu falo isso, é sobre você não estar se importando em ferir o livre-arbítrio de alguém. Agora tem uma outra coisa. Para alguns, pode ser que vocês... E eu já falei isso nesse canal, eu sinto que foi para Sagitário. Porque o ponto crucial aqui é alguém que está aprendendo a
manipular uma força espiritual. E pode ser que você esteja achando que você está manipulando uma força espiritual X, só que na realidade é uma força espiritual Y, que não tem nada a ver com o que você está achando. E aí como que você vai saber? Poxa, é o que tem dentro do seu coração, no que diz respeito a você se atrelar a uma força espiritual. Se você sabe que isso vai fazer o mal para você e para outras pessoas, então não é. É aquilo que foi falado para Sagitário. Se você está se comunicando com um anjo e você está pedindo para um anjo para ele fechar o caminho de uma outra pessoa ou para ele prejudicar uma outra pessoa, qual que é o lado desse anjo que você está se comunicando? É com a sua força sombria, porque até os anjos têm força luz e sombra. Para quem estuda angiologia sabe. Nós temos o seu lado positivo e negativo, seu lado luz e sombra, né? O mundo espiritual inteiro funciona assim. Então, tudo está atrelado ao que tem dentro do seu coração e quais são os seus pedidos. Se você está ajoelhando para pedir algo para prejudicar uma outra pessoa, isso não está na luz. Isso é muito óbvio dentro do mundo espiritual. E a mensagem é essa. Só que, vamos lá, qual que é o conselho para a Virgem? Vieram duas e caiu aqui. Jeremiel, tudo está bem, tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Raniel, ciclo da lua, observe como a lua afeta a sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. E Ariel, coragem, seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. Vamos retomar que eu precisei pausar, só que eu não finalizei essa mensagem ainda. Aqui, especificamente, a gente fala da energia de Hecate, que é uma divindade que trabalha com resgate. Essa divindade, infelizmente, algumas pessoas aqui estão atrelando para prejuízos. Só que Hecate é muito mais profundo que isso. A energia de Hecate, enquanto uma divindade, ela fala sobre uma energia potente que ajuda na transformação do ser humano, que ajuda que o ser humano possa se transformar das suas dores, das suas sombras. Por quê? Porque é uma energia que te conduz. Olha, você pode ir no mais profundo do seu ser e você pode sair dessas sombras e renascer. Renascer para tudo aquilo que te fere, renascer para tudo aquilo que é sombrio ao seu respeito. Então isso vale para qualquer força que você se atrela. Só que aqui o que está sendo atrelado é para fazer o mal. E se você fez isso em algum momento, aqui com a energia de Arcanjo Miguel que fala que você lembre-se de quem você é, em algum momento, alguns atrelados aqui, tanto você quanto a pessoa que você lida, se esqueceram de quem você é. E quem é você? Você carrega uma centelha divina de luz dentro de você. Então, por que em algum momento, se pergunte, onde foi que em algum momento você talvez trilhou um caminho diferente na sua vida? Mas você pode voltar para um caminho de luz que talvez você tenha saído em algum ponto. Você pode se lembrar de quem é você, de que a luz ela está dentro de você também. Se em algum momento você sente que você saiu dela, você pode retornar para ela. Porque a sua comunhão espiritual que trabalha em prol da luz, especificamente, está de braços abertos para te acolher, para que você possa inclusive acessar essa sua sombra específica que está atrelado a talvez prejudicar uma outra pessoa. O que tem dentro de você ou dessa situação específica que você lida que precisa ser compreendido e curado? Bom, Virgem, a mensagem é essa, a energia está passada. Eu desejo que de alguma forma isso tenha te ajudado. Um grande abraço.